Então, pessoal, hoje vamos falar sobre inversores de frequência, como eu já estava falando para o João. Essa vai ser a nossa última aula gravada, tá? Mas tem as outras já dentro lá do Moodle que estão gravadas. E depois eu dou os avisos. Então, a diferença do inversor de frequência para uma soft starter é que a soft starter serve apenas, é uma partida eletrônica que serve apenas para acelerar o motor, deixar ele na corrente, na velocidade nominal dele e depois desacelerar, né? A soft starter não tem o papel de controlar a velocidade. E o inversor de frequência tem. O inversor de frequência consegue controlar a velocidade do motor. Então eu estava comentando que antigamente, para você fazer esse controle preciso da velocidade do motor, você tinha que utilizar um motor de corrente contínua, né? Então, a gente utilizava... Deixa eu até abrir o Google aqui. A gente precisava utilizar motor CC industrial. E isso era um problema, porque esse tipo de motor aqui, ele precisa de uma alimentação para ele. Ele precisa de uma fonte de retificação, se não tiver uma alimentação CC. E ele não tem uma eficiência tão grande igual o nosso motor de indução trifásico. Então, o nosso motor de indução mais famoso aqui, né? Ele tem uma eficiência muito melhor do que o motor CC. Então, para a indústria baratear custo e aumentar a eficiência, era preciso que a gente parasse de utilizar motor de corrente contínua quando a gente quisesse controlar a velocidade. Quando que a gente precisa controlar a velocidade? Numa esteira, posicionar alguma coisa, né? A gente queria parar de utilizar esses motores aí. Então, com o avanço da eletrônica de potência, né, que é a parte de chaveamento, que eu já vou explicar para vocês, os componentes eletrônicos que trabalham com correntes altas, quando a gente fala de eletrônica de potência, são equipamentos eletrônicos que trabalham com potência alta. Surgiu uma série de equipamentos na área da automação que ajudaram a gente. O CLP, a soft starter, né? E o inversor de frequência é o que permitiu o uso de motores de indução para controle de velocidade. Então, tu podia continuar utilizando esse motorzinho de indução simples, né, que é mais eficiente, para controle de velocidade. Então, só para a gente fazer uma revisão aqui, veja só o que acontece quando a gente parte um motor, né? Se partir direto, a gente tem um pico de corrente no motor que é muito grande, né? Pode chegar a 9, 10 vezes da corrente nominal. E isso, em muitos casos, nos motores de potência muito alta, pode derrubar a rede, né? Pode derrubar o disjuntor, derrubar toda a infraestrutura elétrica de uma indústria. Já quando a gente utiliza uma partida estrela triângulo, a gente começa com um início bem menor, né? Com 1/3, só que depois a gente tem um pico muito alto do mesmo jeito, né? Um pico de corrente que é muito mais curto. E a gente tem um problema aqui. Quando a gente tem essa corrente nominal muito baixa aqui, com a partida estrela triângulo, a gente tinha também um torque muito baixo no motor. Aí foi inventada a soft starter, né? A soft starter então já diminuiu bastante esse pico aqui, né? E ela consegue levar de maneira suave até o ponto de operação. E aí isso aqui danificava menos os componentes e a rede, né? Por fim, foi inventado então um inversor de frequência que consegue, além de fazer essa partida de maneira ainda mais suave do que a soft starter, ele depois consegue mudar esse ponto de operação aqui da velocidade do motor, né? Deixa eu passar para o próximo aqui. Então, vantagem: economia de energia. E travou o meu computador. Aí. Economia de energia. Instalação e operação simples, protege o motor de maneira eficaz, então ele tem toda a parte de proteção do motor, proteção de sobrecarga, proteção de eixo travado, tudo isso tem dentro de um inversor de frequência. Muitos softwares de programação são gratuitos, o custo-benefício é muito bom, então vale a pena comprar um inversor de frequência, porque eles não são tão caros assim.
economia de espaço na instalação. Então, quando tu fazia uma partida, você tinha que colocar um monte de contator, disjuntor e tal. E aí, disjuntor motor. E aí, com o inversor de frequência, você coloca só o inversor de frequência, só entra a alimentação, sai as fases para o motor e pronto, né? E uma coisa que é muito importante, os inversores de frequência, como eles são dispositivos eletrônicos inteligentes, eles têm compatibilidade com outros equipamentos. O que isso quer dizer? Que eu posso comunicar com um CLP, posso comunicar com um computador. Então, eu tenho uma parte de inteligência da produção que é muito boa, né? Eu não preciso mais estar lá na frente do motor para partir ele. Eu faço isso com um comando remoto agora, né? Aqui a gente tem um inversor de frequência bem famoso da WEG, que é o CFW700. Aqui na frente é o que a gente chama de IHM, né? Que é onde você interage com o inversor de frequência. IHM, então, é interface homem-máquina, né? Então, deixa eu colocar aqui IHM, interface homem-máquina. Então, nós temos uma IHM para você setar os parâmetros do inversor de frequência. A gente já vai falar o que são esses parâmetros. E aqui é um outro inversor de frequência da Danfoss, né? Esse aqui é um FC51 VLT, muito bom. É um inversorzinho muito bom mesmo. A gente tem ele aqui no campus, né? Até queria estar utilizando das aulas. Se fosse prática, eu poderia fazer prática com vocês, mas como é uma aula IAD, né? A gente vai tentar só explicar como é que ele funciona. E uma coisa que eu quis colocar aqui que é bem importante é que o inversor de frequência ele não precisa ser um equipamento industrial. Inversor de frequência é uma tecnologia, né? Então, deixa eu colocar isso aqui. Inversor de frequência é uma tecnologia. Então, o inversor de frequência, por ser uma tecnologia, ele é uma placa eletrônica, ele está presente em outros lugares. Então, se vocês olharem hoje em dia, uma coisa que tem muito inversor de frequência são os carros elétricos, né? Os carros elétricos funcionam com bateria, você tem que inverter a frequência da bateria para conseguir ter um sinal para o motor. Então, você não precisa ter um motor CC nas rodas do carro, você pode ter um motor de outro tipo e utilizar um inversor de frequência. Então, o inversor de frequência é uma tecnologia, ele é muito mais do que um equipamento industrial. Mas para o curso de acionamentos elétricos, a gente vai se deter para as aplicações na indústria aqui. Então, esse é o esquema lógico de como funciona o elétrico, né? Como funciona o inversor de frequência. E ele parece muito difícil, né? E realmente são equipamentos complexos, mas podemos dividir em 3 coisas bem simples aqui. Nós temos a parte de retificação, que eu já vou falar o que faz, a parte de filtragem e a parte de inversão, que a gente chama. São essas 3 partes aqui: retificação, filtragem e inversão. Então, vou dar como é que funciona de maneira bem direta o inversor de frequência. Ele pega a energia em corrente alternada, transforma para corrente contínua e depois ele cria de novo energia em corrente alternada do jeito que ele quer. Ou seja, a nossa rede elétrica, né, ela é 380 volts trifásico em alguns estados, 220 volts trifásico em outros estados e sempre na frequência de 60 Hz. O inversor de frequência consegue criar lá na saída dele tensões diferentes e frequências diferentes para essa tensão, né? A gente já vai ver também que na saída a gente não consegue nunca tensão mais alta do que a entrada, a gente consegue mais baixo, né? Mas isso eu vou explicar agora. Então, é basicamente isso que ele faz. Ele pega a nossa rede e modifica ela. E depois cria uma rede própria que funciona aí com uma lógica de controle em cima do motor, né? Uma coisa bem importante aqui, por causa desse filtro de retificação, o que é retificação eu já vou falar. A nossa tensão do barramento dentro do inversor de frequência tem sempre um capacitor bem grande lá, ou um conjunto de capacitores, né? Lá a gente vai ter 1,41 vezes a tensão da rede, né? Então, depois dali eu tenho os valores, eu não lembro quanto é que dá, mas esse 1,41 é raiz de 2, né? E é porque você vai pegar o pico da senoide, né? Então a senoide ela sobe e desce, né? Quando você retifica ela, você pega a parte de cima, o ponto máximo dela.
Então, a tensão aqui é muito mais alta dentro do inversor de frequência do que está chegando nele. Mas depois na saída já diminui de novo. Por isso que uma coisa que acontece muito quando é feita manutenção do inversor de frequência é ter que tomar muito cuidado com o capacitor do inversor de frequência ou do conjunto de capacitores, porque eles vão estar numa tensão muito alta. Vocês sabem que a tensão quanto mais alta a tensão, mais forte é o choque elétrico, né? Inclusive tem inversores de frequência de 440 volts, né, que muitas indústrias têm lá a rede de 440 volts na saída do transformador, e aí chega lá a 600 e poucos volts a saída, o barramento interno, aliás, do inversor de frequência, perdão, e isso é muito perigoso, né? Então vamos explicar cada uma dessas partes aqui. E quem faz toda essa mágica aí, por que antes não existia inversor de frequência, agora existe? É por causa desse cara aqui, esse símbolo aqui, é o IGBT. Então o que é IGBT? IGBT, né, são utilizados no inversor de frequências e eles são o transistor bipolar de porta isolada, ou do inglês Insulated Gate Bipolar Transistor. O que isso significa? Que ele é isolado a parte de chaveamento dele, de ligar e desligar. Isso é muito importante porque foi isso que fez com que a gente pudesse trabalhar com correntes muito altas ou com tensões muito altas, né? Um transistor normal, ele não é isolado a parte que aciona ele da parte que ele comanda. E isso é um problema muito sério, porque se você colocar uma tensão muito alta, você está colocando uma tensão muito alta no teu transistor e ele queima. Já o IGBT, ele consegue aguentar essa tensão e chavear potências muito altas. Então aqui é o que a gente fala, ele tem a rapidez de um transistor, né, com a capacidade de corrente muito alta. Então posso chavear correntes de motores muito altos. E esse aqui é o símbolo dele. Você vê que aqui tem um espaçozinho na porta dele, no gate, que significa que isso aqui está isolado. Isso aqui não tem contato com o que ele está comandando. Então, o princípio de função da retificação, bem fácil, né? Tem a nossa tensão trifásica ali, 3 senoides defasadas em 120 graus, né? Elas não acontecem ao mesmo tempo. E aí, passam por esses diodos, são diodos mesmo, né? Isso aqui é chamado de retificador de 6 fases, né? E na saída, aqui nesses dois barramentos, a gente vai ter um negocinho assim, ó. A tensão ela vai ficar pulsando. Lembrando que ela vai ficar pulsando num valor mais alto do que a gente tem aqui. E aí é uma tensão pulsante DC. Na segunda parte, então, aqui, ó, aqui já tem as contas, olha só. 380 volts AC vai virar 537 volts DC lá dentro do capacitor do inversor de frequência. Então, por isso que o choque do capacitor do capacitor do inversor de frequência sempre é uma puxada bem forte, assim, né? O pessoal faz manutenção, esquece de descarregar o capacitor, dá um choque bem forte. Então, aqui a gente tem o gráfico, ó, ele estava fazendo assim. Então, a segunda parte é a filtragem. Existe esse capacitor e a função do capacitor, como ele armazena energia e solta a energia conforme as oscilações, né? Ele faz com que essa onda que ficou ondulada aqui, ó, que a gente pegou aqui e retificou, ele faz com que a energia elétrica fica bem retinha, como se fosse uma bateria elétrica mesmo, né? E aí a gente tem uma tensão DC. Só que se vocês pensarem, é uma bateria elétrica lá de 500 volts, né? Então, bateria elétrica muito forte. E aí, com isso aí, a gente vem para a nossa última parte do inversor de frequência, de como é que ele funciona, que é a parte de inversão que a gente fala. Inversão, deixa eu colocar aqui, é a conversão de DC para AC. Existem também, quem entende de som automotivo aí, o inversor de potência, ou para quem viaja com carro, né, quer ligar uma geladeira, alguma coisa, tem um inversor de potência, que ele pega a corrente lá da bateria do carro e transforma em corrente alternada. Sempre que isso for falado, é inversão, né? Inversor de frequência controla a frequência, né? Inversor de potência controla a potência, mas sempre é algo que é de DC para AC, né? Corrente contínua para corrente alternada. Então, se a gente for olhar aqui, a gente tem 6 chavezinhas, né? Essas chavezinhas aqui, lembrando, são
os nossos IGBTs, são chaves controladas eletronicamente, né? Então existe um computador fazendo o acionamento no momento certo dessas chaves ali. O que significa isso? Significa que eu vou conseguir ligar e desligar no momento certo essas chaves para que o meu motor vê uma tensão em corrente alternada diferente daquela que tinha na entrada. Só que essa tensão não é de verdade uma senoidezinha aqui que nem era antigamente. Ela é uma tensão modulada. Eu já vou explicar o que é isso aqui. Então, se vocês olharem o desenho aqui, né, tá bem diferente isso aqui disso aqui, né? Só que pro motor não tem muita diferença. Já vou explicar para vocês. O motor está enxergando isso aqui parecido com isso aqui. Vamos ver como é que isso funciona. Então, o que é uma corrente alternada, né? Tu liga uma hora para um lado, o motor, e outra hora você liga para o outro lado. Então, aqui é o que a gente tem, é como se fosse a ponta H do motor. Como são 3 fases, né? Aqui, ó, uma hora passa por aqui, outra hora passa por aqui. Aqui é um pouquinho mais difícil de ver com 6 chaves, né? Mas vamos ver com 4 que é um pouquinho mais fácil. Então, se fosse um motor de corrente contínua, e eu ficasse ligando essa chave aqui e essa chave aqui, ele ia girar para esse lado, digamos. Se eu fizer o contrário, ele gira para o outro lado. E um motor, se for pensar de indução, ele já funciona com corrente alternada. Então, se eu simular isso, que é ficar ligando para um lado e ligar para o outro, é como se eu estivesse simulando a minha senoide, que a senoide faz isso, ela fica no máximo ligado e no máximo desligado, né? Máximo ligado, máximo desligado. Então, se eu conseguir simular isso, fica um tempo ligado, o outro tempo desligado, né? Eu vou conseguir simular a minha senoide. Perdão, não é desligado, é o máximo ligado para um sentido, o máximo ligado para o outro sentido, o máximo ligado para um sentido e para o outro sentido. Isso que tem a ver da geração, né? A geração de energia é um movimento circular, então é assim que funciona. Então vamos explicar como é que o motor consegue ver um negócio desses aqui e pensar que é isso aqui, né? Vou mostrar para vocês aqui. Para isso a gente tem a técnica chamada de modulação por largura de pulso. Até isso aqui era um GIF animado, né? Mas vou tentar explicar para vocês. Pulse Width Modulation. A técnica do PWM é muito utilizada em diversos dispositivos. Variando o tempo que o sinal VS fica ligado e desligando para o motor, é como se ele enxergasse uma tensão senoidal. Deixa eu pesquisar aqui, ó. VFD PWM. Aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar um GIF, que é um videozinho. Aqui. Temos aqui. Deixa eu lá abrir. Então, olha só como é que isso aqui funciona. Então, a tensão S é a saída do inversor, é o sinal. Ele fica ligado e desligado em determinado tempo bem preciso aqui. Ó. Vou mostrar para vocês. Ó. Eu consigo ligar ele por um tempo e desligar ele por outro tempo. Eu ligo por um tempo e desligo por outro tempo. Eu ligo por um tempo e desligo por outro tempo. Então, aquelas chaves, elas estão chaveando, aqueles IGBTs, eles estão ligando e desligando de maneira muito rápida. Se você for pensar, uma senoide acontecia em 60 Hz. 60 Hz é 60 vezes por segundo. Agora, com o IGBT, isso aqui está acontecendo, olha só, um monte de vezes dentro de meio ciclo. Então, aqui, por exemplo, pode estar acontecendo, sei lá, 500 Hz, 1000 Hz, entenderam? 200 Hz. Mas o resultado que o motor enxerga é como se fosse uma senoide, tá? Então, vou mostrar aqui, ó. Ele fica ligado e desligado para o motor como se ele enxergasse uma tensão senoidal na sua entrada. Então, o vermelhinho é a tensão na entrada do motor. É o que ele está vendo, é isso aqui. Mas o que o inversor de frequência está mandando mesmo é esse sinal chamado sinal PWM. Dessa forma, é possível simular senoides de diferentes frequências, porque o inversor inverte a frequência original da rede. Então, ele pega lá aqueles 60 Hz e transforma em quantos Hz ele quiser, menos ou mais, né? Tem um vídeo sobre isso. Ó, vou mostrar aqui como é que funciona esse sinal em diferentes frequências, daí a gente vê o vídeo. Então, se vocês olharem aqui, deixa eu dar até um zoom.
Meu motor funciona a 60 Hz, quero 30 Hz, né? Eu fico no início ligado um pouquinho, desligo. Aí depois eu ligo um pouquinho mais, desligo. Aí um pouquinho mais, aqui no meio eu ligo mais e aí eu formei uma curva da senoide. Ele vai estar enxergando isso aqui. Como é que eu mudo para 20 Hz, né? Então, para fazer a senoide, eu tenho que cuidar esses espaços aqui, né? Então, esse aqui está bem mais afastado do que esses espaços aqui. Então, aqui ele está bem mais tempo desligado do que ligado. E aqui ele, de novo, começa a ficar mais tempo desligado. Para eu fazer que isso aqui diminua a frequência, seja algo mais lento, que acontece menos vezes por segundo, porque 30 Hz significa que uma parte inteira dessas aqui, né, está acontecendo 30 vezes num segundo, né? Para que isso aconteça menos, fique mais lento, o que eu faço? Olha só, eu aumento o tempo ligado lá no meio e também aumento o tempo desligado nas pontas aqui. E aí, isso aqui vai se arrastar para frente, vai ficar mais devagar. Se eu quiser 10 Hz, é ainda mais. Ó. Olha só o espaço que a gente tem aqui. Eu aumento muito mais o tempo desligado. Então, eu fico ligado. Então, imagine que é como se fosse uma pessoa que está lá ligando e desligando a luz. Isso também é utilizado no dimmer, tá? Não sei se vocês conhecem o dimmer. Para LED. LED é um dispositivo que está ou ligado ou desligado. Ele não fica mais forte ou fraco. Então, quando você tem uma lâmpada LED dimmerizável, né? Ela tem dentro dela lá um inversorzinho de frequência para conseguir enxergar essa diferença de senoide. Mas se tu for ver, ela não existe, o que existe é esse sinal quadrado. Isso é um pouco estranho, mas é assim que funciona. Olha só como é que... Deixa eu voltar aqui. Como é que funciona. Tu vai estar fazendo essa piscação toda lá, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, na tensão do motor lá, se tu conseguisse ver, era isso que você veria. E o motor, claro, ele vai ver como se fosse uma curva. Então, para ele está tudo certo. Só que tem um problema. Essa curva não é lisinha, que nem é a nossa rede elétrica, né? A nossa rede elétrica, ela é normalmente bem lisinha assim. Porque foi feito por um movimento circular. Como isso aí foi feito por um movimento de ligar e desligar, ligar e desligar, ligar e desligar, vão ficar esses ruídos, que é os ruídos de ligar e desligar. Cada uma dessas vezes, os IGBTs na nossa senoide. Isso aqui não é muito bom para um motor, nem para a rede elétrica, principalmente para a rede elétrica. Ó. Esse tipo de ruído prejudica a rede elétrica através de distorções harmônicas, né? Sendo essa uma grande desvantagem do inversor de frequência. Então, o inversor de frequência tem uma desvantagem? Tem. Ele estraga a rede elétrica. E não sei se vocês sabem, só para mostrar para vocês, DHT, rede elétrica, é a distorção harmônica total. Nossa, tem que usar o Google, que isso aqui, google.com. DHT, rede elétrica. Refere-se geralmente à distorção da tensão, embora seja igualmente válido para a distorção da corrente. Então, vamos ver aqui se tem alguma imagem. Tem só da... Olha só aqui. Deixa eu abrir essa... Então, a senoide que era para estar lá... Eu não queria abrir o site inteiro, queria abrir só a imagem. Mas aqui dá para ver, ó, a senoide, ela começa a ficar qualquer coisa, assim, ó, ela começa a virar uma forma que não é a forma dela. Aqui dá para ver bem, ó. Ela começa a virar outros formatos. E isso atrapalha muito todo equipamento eletrônico. Coisa que vai estar ligado nessa rede elétrica vai parar de funcionar. Inclusive, a Celesc, aqui em Santa Catarina, ou qual seja a distribuidora de energia de você que está vendo esse vídeo, ela multa, ela mede na entrada das indústrias quanto que está essa DHT aqui, né? E se for mais alto que determinado valor, a empresa é multada porque não está corrigindo esse problema, né? Está devolvendo de volta para a Celesc esse problema, no caso para a concessionária que vocês tiverem. E quem que causa todo esse problema de ficar estragando a rede elétrica? O nosso amiguinho inversor de frequência, né? Então, ele é muito bom, mas ele também tem esse problema de estragar a rede elétrica. Então, olha só, para não dizer que eu estou inventando isso aqui, né? Eu tenho aqui um link de um vídeo. Você acha que ele é menos homem por isso? E ele mais?
ou menos. Nada te faz mais ou menos. Enquanto a propaganda passa, um vídeo de uma pessoa que realmente ligou o motor com o inversor de frequência e mediu tanto a tensão quanto a corrente, né? Aí vocês vão ver que a corrente do motor parece uma senoide, mas a tensão não. Quer ver? Aí agora eu posso pular. Então aqui, vou explicar esse vídeo para vocês aqui. A variable frequency by chopping the DC Ele vai ligar supply. Aqui o que ele tem? Ele tem um inversor de frequência aqui, é de potência bem alta, de laboratório, mas é um inversor de frequência, e aqui ele tem um motor de indução normal. Ele vai medir com o osciloscópio o sinal da tensão e da corrente que está chegando no motor. E vai acelerar e desacelerar ele. And then we're in top speed and off we go. We can go to a very nice high speed here on the motor, so running very quickly there. E olha só como é que é o sinal. Essa aqui é a tensão que o inversor de frequência está jogando para o motor. Então, e essa é a corrente que o motor está vendo, olha só. A corrente parece uma senoide, só que toda tremilicada. There we go. Just slow that down so it synchronizes with the scope, and we've got a nice sine wave of current. Down that a bit more. And let's listen to that gear changing as we slow down. Começa a diminuir o formato dessas coisas. Não ver porque não tá. Mas olha como mudou bastante o sinal com o tempo ligado e o tempo desligado. E dá esse barulho. Okay, we'll just about hold lots of chopping current, but our fun and keeping them full of gear. So we just, and in fact does appear to in the middle of the waveform there. Então veja só como vira um monte de zigue-zague a nossa senoide, né? E isso a gente até consegue escutar no motor, né? And in fact we see o motor ele faz esse barulho como se ele estivesse trepidando bem alto, né? Ele faz um barulho bem característico do inversor de frequência. E isso não faz bem para o motor, nem para a rede elétrica. Aqui tem um outro vídeo que a gente não vai assistir, mas só para vocês saberem como é que é. The conveyor belt. É uma animação explicando como é que funciona o inversor de frequência. Está em inglês, mas é só para vocês verem, não se preocupem. Todas essas coisas que eu falei aqui, como é que elas funcionam na prática aqui. Tem a legenda em português. E aí, agora vamos falar das rampas, que é o que interessa, e dos parâmetros do inversor de frequência. Então é assim que ele funciona. Aí existem dois tipos de inversor de frequência. Existe o inversor de frequência escalar e o inversor de frequência vetorial. Qual que é o problema do inversor de frequência? O inversor de frequência ele tenta manter o torque constante, porque quando a gente tinha a partida estrela-triângulo, o que era o problema? Você não podia ligar o motor já com carga porque ele não tinha força para partir, né? O inversor de frequência consegue deixar o torque constante. Como ele faz isso? Ele muda a tensão e a frequência que está sendo aplicada no motor. Então, se a gente olhar aqui, esse aqui é um motor que funciona com 440 volts a 60 Hz, né? Esse é o valor nominal dele. Deixa eu até dar um zoom aqui. Então, esse é o valor nominal dele, né? Para ele fazer essa rampa de aceleração aqui e ainda ter torque, então o que está escrito aqui? Ó? Em um motor de indução, o torque é proporcional à tensão e inversamente proporcional à frequência. Então, para o torque ser constante, é só eu dividir a tensão pela frequência. Então, ele pega ali e coloca 110 lá na saída do motor e coloca 15 e ele mantém o mesmo torque para quando ele coloca 220 e quando ele coloca 30. Então, mesmo ele funcionando em valores de rotação, né, frequências mais baixas, agora quando eu falar frequência e valor de rotação do motor é a mesma coisa, tá? E ele vai colocar a tensão mais baixa também no motor, né? Até chegar à tensão nominal do motor aqui, que é 440, e daí ela vai ser constante a tensão, que é a velocidade máxima, digamos assim. Só que não é, eu já vou falar para vocês que eu posso colocar mais velocidade do que o nominal do motor, só que aí a gente vai ter problemas. Então esses são o que a gente chama de inversor
inversor escalar. Eles são bem mais baratos, tá? E eles geralmente servem só para controlar a aceleração e desaceleração, eu digo assim, para as velocidades mais baixas do que 60 Hz, né? Só que na prática não é isso que acontece, tá? Não é retinho assim. Na prática, você não consegue qualquer velocidade até a velocidade nominal. Aqui, a curva funciona mais ou menos assim, ó. Você tem um valor mínimo, então o motor nunca pode ficar trancado. Então ele não fica zero. Então aqui tem um valor mínimo. Deixa eu colocar aqui. Então você tem esse valor mínimo, deixar em vermelho aqui, que você tem que colocar de tensão, né? E também tu tem um valor mínimo de frequência que tu pode girar ele. Senão, o meu motor vai queimar, né? O motor ele superaquece e ele queima. Então, tu tem que começar já com um valor de tensão e já girando um pouco para depois variar a tensão até a velocidade e tensão nominal. Então, você não pode ter qualquer parte aqui. Essa região aqui, que ele não pode funcionar, é chamado de zona morta, né? Essa zona aqui o motor não pode funcionar. Então é muito normal, o pessoal, a primeira vez que liga o inversor de frequência, vai lá e baixa a frequência dele, né? Vai baixando, vai baixando, vai baixando, aí o motor nunca para. Aí eles ficam, por que o motor não para, se for um inversor de frequência escalar? Porque não pode parar o motor, né? Tem que ter um mínimo de tensão e velocidade, senão o motor pode até queimar, né? Claro que inversor de frequência melhor já consegue fazer também a parada completa, mas daí não é o inversor de frequência do tipo escalar, né? Então, onde é que eles são aplicados? Em bombas, ventiladores, máquinas simples, e existe limite de frequência para manter o torque constante. Aí ocorre um outro problema, é que em frequências de operação acima do nominal, né? Ou seja, eu quero acelerar o motor mais rápido que ele foi feito para funcionar. Aí acontece um problema muito grande, que o motor começa a perder muito torque. Então, antes o torque era constante, né? Mas a partir do momento que tu começa a acelerar o motor mais do que ele foi feito para rodar, você tem o que a gente chama de região de enfraquecimento de campo. Conjugado e torque é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, aqui o torque estava constante, constante, constante. A partir de 60 Hz aqui, ó, começou a cair o torque, né? Porque o motor foi projetado para funcionar em 60 Hz, ele começa a cair, então o motor fica muito fraco. Então, às vezes, o pessoal vai querer aumentar a velocidade do inversor de frequência lá, só que aí não tem mais força para tocar o que estava querendo tocar lá, seja uma linha industrial, seja um ventilador, seja uma motobomba, e aí começa a dar os erros no inversor de frequência. Então, é porque você tem que lembrar que o inversor de frequência não é mágico, né? Ele está tentando fazer a magia dele ali, mas ele tem que operar com um valor mínimo e com um valor máximo, né? Tu não consegue fazer muito mais do que isso. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, ali quando eu estava falando das baixas rotações, tem um tipo de motor que é o motor autoventilado. Por que ele queima, né? A pergunta assim, por que ele queima? Essa região aqui é a região onde o torque menor que 30 e frequência menor que 10, eu não posso ligar de jeito nenhum um motor autoventilado. O que é um motor autoventilado? A maioria dos motores são autoventilados. Então vamos lembrar como é que é um motor de indução por dentro. Ele tem aqui, né, o rotor, aí ele tem a carcaça, ele tem a gaiola aqui, né, os enrolamentos, e no finalzinho dele aqui, ele tem um ventilador, né? Então, quando ele está ligado, ele está o tempo inteiro se resfriando, porque aqui dentro esquenta muito, né? Se você ligar numa velocidade muito baixa, o que vai acontecer? Isso aqui vai esquentar, mas não tem mais vento passando por aqui, né? Porque isso aqui não consegue mais, isso que foi projetado para uma velocidade, não para várias velocidades. E aí, vai sobreaquecer o motor e ele vai queimar as bobinas aqui, daí tem que rebobinar o motor, que não é um negócio muito legal, né? Então, para rotações abaixo de 50% da nominal, né,
merecem atenção especial, devido ao risco de superaquecimento do motor. Geralmente, o fabricante propõe uma curva operacional conforme o exemplo. Então, isso aqui é uma curva do fabricante, ele fala assim, ó, acima de 10 Hz você pode trabalhar normal, até 60 Hz. A partir de 60 Hz, você pode continuar trabalhando normal, mas você tem que ter a noção que tu está perdendo força do motor. Então, aqui é o torque, né, o conjugado. Deixa eu... Opa, temos mais alguém que entrou aí? Ah, não, alguém tinha caído. Beleza. Então, isso aqui é o torque. Conjugado é torque. Deixa eu colocar aqui. Torque. Deixa eu apagar esses riscos que eu coloquei aqui. Muito bem. E olha só, outra coisa importante do que eu estou falando aqui. Na frequência abaixo de 30 aqui, deve ser exigido um torque menor do conjugado. Então, daqui até aqui, veja só, o torque ele fica realmente diminuído, mas ele vai aumentando numa razão constante, né? Abaixo de 10 Hz, que é essa zona aqui que eu falei, não pode utilizar o motor, senão o motor vai queimar. Na dúvida, a gente consulta o manual ou o catálogo do motor. E aí existe um exemplo de inversor, escalar, é um CFW100 de 1 cavalo da WEG, né? Ele custa em média R$750, é muito popular. Então, principal aplicação, controlar a velocidade no motor. Ele já tem curvas de tensão pré-configuradas, ou seja, só para vocês saberem, bomba d'água e ventilador, eles têm que partir de maneira diferente, né? Bomba d'água nunca pode ficar vazio, ficar sem carga. E o ventilador tem uma especificidade que o torque no eixo aumenta conforme a velocidade, porque o ar resiste mais, né? Então, ele já tem pré-programado dentro dele aqui, quero partir um ventilador, um exaustor lá. Aí você vai lá num parâmetro lá, configura curva de torque de ventilador. Quero partir uma bomba. Tu vai lá no parâmetro e ajusta. Curva de partida, de velocidade de bomba, né? Então, ele já tem isso pré-programado. Toda a programação nessa interface aqui, ó, é bem simples. Você vai achar o parâmetro e subir e descer e apertar o botão para alterar o valor do parâmetro. O que diabos é um parâmetro? Parâmetro nada mais é do que um código que você vai ter lá, e daí você tem que olhar no manual do fabricante o que esse código faz. Depois eu vou mostrar ali no da Danfoss como é que é. O que é o problema? Cada fabricante tem um manual diferente, né? Então tu tem que se habituar. Vamos pegar aqui, ó, manual inversor WEG CFW100 ou é o 10, vamos ver. Tá aí o cara. Tá aqui, ó. Inversor, vamos ver se é esse aqui. Então tá aqui. Então vamos olhar o que é um parâmetro aqui. Tá aqui o manualzinho, informações, referência rápida dos parâmetros de alarmes e falhas. Então olha só, o parâmetro 0, vamos dar um zoom aqui que não deve estar dando ver nada, né? Parâmetro 001 é a referência de velocidade. Esse é um parâmetro que você pode ver, né? Ele vai estar mostrado aqui. Então se tu for lá apertar P e for no 001, vai estar mostrando a velocidade do motor, né? Aí, olha só, o parâmetro 006 mostra para ti se ele vai estar 0, ele está pronto, 1 ele está executando, 2 ele está com erro de pouca tensão, 3 ele está em falha, 4 não tem função e 5 está no modo configuração. Então o parâmetro 6 mostra o que tu está fazendo ali na tela. Então, inversor de frequência é isso, é você ficar navegando por um mapa de parâmetro e tentar achar. Tem outros inversores de frequência, tipo o da Schneider, que eu não gosto muito, mas há quem goste, que não tem essa programação por parâmetro. Deixa eu voltar aqui. Abrir o Google aqui, então. Inversor Schneider.
ele tem essa bolinha aqui, que é um jeito que eles tentaram fazer de ficar mais rápido para você achar os parâmetros. Mas por que que eu não acho ele tão eficaz que nem uma tabela de parâmetro aqui? Porque é o seguinte, deixa eu ver se eu tenho uma imagem. Aqui. Os inversores da Schneider tem esse seletorzinho aqui que tu vai girando e apertando, girando e apertando. Só que em vez de ter um monte de parâmetro, tipo parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3, parâmetro 4, que você olha no manual e para ver o que é um monte de sigla, pessoal. Então, se vocês forem procurar ali vídeo na internet de como o programa é inversor da Schneider, você tem que... aparece uma sigla assim, que é, sei lá, MLN. Daí tu tem que ver, o que é MLN? Daí é um modo com carga neutra, não sei lá o que. Então, mais confunde do que ajuda. Sendo que antes, o pessoal que trabalha com inversor de frequência, por exemplo, da VEG, já tem os parâmetros tudo na cabeça, de tanto que trabalha com isso, entendeu? Já sabe que tal parâmetro vai estar tal coisa, outro parâmetro. Você vai acostumando. Agora, essas siglazinhas da Schneider, eu acho mais difícil de se acostumar do que os parâmetros. Mas não tem problema. É outro jeito de se pensar, né? Realmente, esse negócio que gira aqui é muito mais rápido para tu passar pelos parâmetros, né? Então, tu fica ali girando, aquilo voa. Só que tu tem que saber as siglas dos parâmetros, né? Então, você ganha de um lado, perde do outro. Tem gente que prefere esse sistema da Schneider, eu prefiro o sistema de parâmetro normal. Então, isso que são parâmetros, são coisas... Depois eu vou falar quais são os tipos de parâmetros, mas nada que é que um códigozinho aqui, ó, P, alguma coisa, e diz o que faz, né? Alguns parâmetros você pode mudar, outros parâmetros você não pode mudar. Então, aqui, ó, quando tem aqui RO, é read-only. O que é read-only? Você só pode ver esse parâmetro, você não pode mudar ele. E vai ter outros parâmetros, ó, CFG, que você pode mudar, é de configuração. Aqui, agora tem que ver o que é essas siglas aqui, eu não sei o que é VVW, mas tem aqui no manual. Então, configuração, é um parâmetro de configuração, né? Então, já vou explicar como é que muda. Então, esse inversor escalar aqui, ele funciona com esses valores pré-definidos. Ele também pode mudar a curva, tensão, frequência. Ele funciona em malha aberta. Isso aqui é um conceito bem importante, que é, não tem um sensor de corrente ou rotação acoplado no eixo, medindo qual é a velocidade. Então, às vezes tu vai colocar lá, eu quero que o meu motor gire a 1000 RPM, porque ele converte os hertz para RPM, né? Aí tu vai medir com um tacômetro, tá girando a, sei lá, 950. Por quê? Porque ele não tá medindo se ele tá girando certo, ele só tem uma estimativa, né? Então, ele pode ter um erro na velocidade. Então, quando tu quiser um controle muito preciso, assim, digamos, eu quero estar girando a 10 RPM no meu motor lá. Aí talvez não seja o melhor tipo de inversor para você comprar. Quer ter um controle preciso, por exemplo, indústria farmacêutica, que tem que levar a agulha, né, dentro das medicações, injeção de líquido, ela tem que ter a velocidade e a posição bem correta, né? Então não é muito legal utilizar isso, né? Mas agora para controlar a velocidade de uma linha, sei lá, de produção, assim, né, que não tem muita, que tu quer variar às vezes, pode ser um inversor desse tipo. Então, normalmente eles operam, como eu falei, de 10 até a frequência da nossa rede, que é 60. Eles não são tanto para acelerar o motor, são mais para manter em velocidades lentas. E se você for parar para ver, faz sentido, porque o motor ele é muito rápido, né? A gente antigamente usava o quê? Caixa de redução, né? Então, a gente tinha essas caixas de reduções que é justamente para diminuir a velocidade do motor para a gente poder utilizar ele, né? E aumentar a força dele. Então, ainda se usa a caixa de redução, tá? Porque o ganho em torque é muito alto. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, esse inversor eu quero só velocidades menores. Então, eu compro esse tipo de inversor. Agora, o inversor vetorial. O inversor vetorial, ele é mais caro, geralmente. Então, olha só aqui, um inversor de 1 CV também aqui é 1.500, é o dobro do outro, né? O outro era 750, aproximado esses preços. Os preços já estão defasados, já deve estar mais caro.
Mas você tem um controle muito bom da velocidade e do torque. E quando você varia a carga, né, ele consegue se adaptar. Então as oscilações, né, digamos que você tem uma carga lá que está sempre variando, fica mais pesada ou mais leve, ele consegue se adaptar de uma maneira muito melhor. Então, operação suave no intervalo de velocidades específicas para o conversor. Então ele é mais suave, ele funciona melhor. Operação em malha fechada. O que é malha fechada? Esse cara tem dentro dele um sensor de corrente do motor, ou você pode ainda encaixar um encoder, né, que é um sensor de rotação no eixo, para ter um controle preciso. Então eu preciso que ele gire a 2 RPM, a 4 RPM, a 1000 RPM. Você vai lá e consegue deixar exatamente do jeito que você quer. Então, por isso que ele é um pouco mais caro, né? Ele é um pouco mais inteligente. Qual que é o problema? Ele não é tão simples de programar, né? Ele é mais pesado, assim, de entender. Existe conhecimento de mais características do motor. Então, antes tu só precisava saber a potência do motor, a corrente, a tensão e liga um inversor de frequência. Num inversor vetorial, às vezes tu tem que saber mais coisas, tem que saber a resistência, a indutância, a impedância, tanto do rotor quanto do estator, porque justamente pelo fato dele ser tão preciso assim, isso pode... eu posso até travar o motor, vocês vão ver que eu posso travar o motor e fazer o jog, que é dar uns passinhos pequenininhos para posicionamento. Isso, claro, eu só posso fazer isso se eu conseguir colocar esses parâmetros dentro do inversor para ele saber, esse meu motor aqui não vai queimar se eu fizer isso, esse meu motor vai queimar. Porque uma coisa que eu não falei até agora que é bem importante, o inversor, ele não sabe que motor tu está conectando nele. Então tu tem que dizer para o inversor qual motor tu está conectando. Ele até consegue fazer autotestes desses outros parâmetros aqui, até aquele Danfoss que eu mostrei aqui, ele tem esse autoconfiguração, mas você precisa colocar 4... Cadê? Lá para baixo. Enfim, depois a gente vai ver o manual dele também. Você coloca lá 4 parâmetros básicos, que eu não lembro agora, mas a gente já vai ver no vídeo. E aí ele faz os autotestes e coloca essas características elétricas automaticamente. Então isso é muito legal, né? Que ele consegue daí puxar isso aqui sem você precisar saber. Mas às vezes vai dar um erro, vai dar um problema, e ele vai dar um código de erro e vai dizer lá, a indutância do rotor, não sei lá o quê. Aí você tem que ter esse conhecimento a mais, né? Como esse aqui é um curso de introdução, nós não vamos se aprofundar a isso aqui. Então, a parametrização. Então, existem parâmetros de acesso, né? Que você pode ler ou escrever, que você bloqueia a alteração de parâmetros pelo usuário, né? Então, você pode lá colocar uma senha. Tem um parâmetro que é uma senha assim, usuário. A outra é o manutenção, digamos assim. E aí o usuário só pode aumentar e diminuir a velocidade, digamos. A manutenção pode mudar os parâmetros do motor, entendeu? Pode fazer coisas mais avançadas. Seleção de fonte. Então, um inversor pode funcionar de maneira local ou remota. O que é isso? Eu posso acionar ou desacionar o inversor localmente na EHM. Eu posso também desligar isso e fazer com que ele é acessado só remotamente, ou seja, por uma rede, né, que é conectada nele, daí aciona ou desaciona ele. Isso é muito bom também, que se tu não quer que alguém mexa lá, você desliga o modo local, liga só o modo remoto. Tem o parâmetro da tensão nominal do motor, então informa o inversor, você tem que falar para o inversor qual que é a tensão nominal, se é um motor 220, 380, 440, 660 também, né? Tensão corrente nominal do motor, você também tem que informar isso, porque daí ele sabe quando que tem uma sobrecarga, quando não tem sobrecarga, quando tem uma subcarga, quando não tem uma subcarga. Frequência mínima de saída, né? É sempre menor do que a frequência máxima, então às vezes você tem que informar isso, qual que é a frequência máxima do motor. Também a frequência máxima tem que ser sempre maior do que a frequência mínima, né? Então existe uma faixa que o motor pode operar. Como eu falei, aquele inversor da Danfoss, ele consegue estimar isso, né? Frequência de jog. Então, o que é jog? Jog é um pulsinho assim que ele vai fazer com que o eixo dá só uma ida e uma voltada, não vai girar uma volta inteira. E isso é muito bom quando a gente precisa posicionar a peça, né? A gente quer mudar lá uma peça, ela tem que encaixar de outro jeito. Então, eu tenho que virar alguma coisa, você dá um jogzinho lá. Então, por exemplo, aqui encaixar um papel numa bobinadeira,
antes do papel ser bobinado efetivamente. Então, você posiciona lá onde é que fica o friso da bobinadeira, né? Encaixa o papel e daí depois começa a rodar. Rampa de aceleração, então, que é quanto tempo demora para chegar à velocidade depois que ele está parado. Tempo de parada, ou a rampa de desaceleração, que é o contrário, quanto tempo ele vai demorar para desacelerar, né? O tipo de controle, se é escalar ou vetorial. Então, se o teu inversor for do tipo escalar, tu não tem como escolher vetorial, né? Mas o vetorial, muitas vezes, te dá a opção de escolher, eu não quero um controle preciso, eu quero um controle mais rudimentar, e aí eu posso utilizar uma relação escalar. Por que isso é útil? Porque daí tu não precisa instalar um sensor no motor, não precisa instalar um encoder, né? Tu pode fazer um controle mais grosso, aí ele te dá a opção, eu vou usar o tipo de controle escalar. Outra coisa que inversor tem, eu até queria mostrar para vocês, é entrada digital e também tem saída digital. Isso é muito útil, já vou falar no vídeo ali para vocês verem, que você pode colocar uma botoeira para ligar e desligar, você pode colocar uma chave para habilitar e desabilitar o remoto, uma chave com uma chave mesmo, né? Você pode colocar várias velocidades pré-definidas. Então, por isso que tem essas entradas digitais que tem muita função, né? Inclusive, uma coisa que é muito feita com o inversor nas práticas aqui, a gente coloca um botão, o mesmo botão liga e desliga, e um potenciômetro, né, que é aquele dispositivozinho que tem lá no chuveiro, para você ser de referência para a velocidade. Ou seja, quando o potenciômetro está no mínimo, a velocidade do motor está no mínimo. Quando o potenciômetro está no máximo, a velocidade está no máximo. Então, você pode usar esse controle assim bem fácil, né? É como se fosse um acelerador. A frequência de chaveamento do PWM, né? Então, o PWM tem várias maneiras de você ligar e desligar que dão o mesmo resultado, tá? Mas isso afeta mais ou menos o motor, como ruídos, né? Então, às vezes tu tá lá com um inversor de frequência e o motor, ninguém aguenta ficar perto, porque ele tá gritando mesmo o motor. Aí você pode fazer o mesmo controle de velocidade, mas com uma frequência de PWM mais baixa. Isso não vem ao caso o que é, mas só para vocês saberem que tem essas opções para mudar, né? Então vamos falar um pouco sobre esse inversor em específico, né? Então, para vocês saberem qual que é o inversor que eu estou falando, é o Danfoss VLT FC51. É essa família aqui, né? Então ela tem desde baixa potência até alta potência, mas quero que vocês percebam que a interface é a mesma, né? Uma coisa bem legal nesse modelo novo é que ele tem um potenciômetro já embutido nele, né? O modelo mais antigo não tem, né? Mas tudo bem. Inclusive, até pouco tempo tinha um simulador no site da Danfoss que você podia programar ele como se estivesse programando na vida real a IHM, mas não temos mais, infelizmente. Até tem, só que agora tem que se cadastrar e não é mais tão simples de achar. Então vamos ver esse videozinho aqui. Eu não vou ver todo, só para mostrar para vocês como é que é. Esperar a propaganda. Então esse aqui é um canal bem legal, que é o Leder Treinamento, se vocês não conhecem podem procurar. E aqui ele tem exatamente esse inversor de frequência. Também os nossos bornes de conexão, E aqui ele vai mostrar que dentro dele tem os bornes que seria no caso a nossa interface. e que a gente pode utilizar eles. Então, onde é que estão esses bornezinhos aqui? Vamos abrir aqui. Aqui, ó. Aqui tem uma foto dele aberto. Olha só que legal. Dá para ver até os capacitores. Então, olha só. Olha, esse aqui está 1675. 220 trifásico. Muito bem. Outra coisa que eu não falei. Existe inversor de frequência monofásico, tá? Você alimenta ele com fase neutra e ele cria uma rede trifásica, tá? Isso é a mágica do IGBT, do chaveamento, né? Então, como é que funciona esse inversor de frequência? Aqui embaixo, ele tem os bornes que você abre com uma chave borneira, encaixa os fios, né? Então, ele tem um monte de entrada e saída. E dentro dele aqui, ele tem a parte de
aqui é onde é que estão os IGBTs que esquentam bastante, né? Então aqui fica os IGBTs, olha só, aqui fica a entrada de tensão e o computadorzinho e a IHM. Aqui fica os capacitores que geralmente estragam, tem que trocar, quando vai um inversor para manutenção, troca os capacitores. E esses capacitores dão um choque lá. E aqui a parte da frente que é a IHM. Outra coisa que também dá para fazer, muitas marcas, o inversor é o mesmo e tu pode trocar a IHM, colocar uma IHM mais avançada. Ou às vezes queima a IHM, aí tu compra só o módulozinho da IHM, né? Então assim que ele funciona. Ó, aqui ele é aberto, então só para vocês verem que aqui como é que é os bornezinhos, ó, você encaixa aqui. Então cada lugar aqui vai uma coisa. Também tem saída, aqui tem uma saída a relé, tá escrito relay ali. Aqui. Ó, uma saída relé, por exemplo, por que tem uma saída relé? Pode colocar, por exemplo, que quando dá uma falha de sobrecarga, você acende uma sinalizadora lá na linha de produção. E aí, ou manda um sinal para um CLP, qualquer coisa assim, né? Esse inversor, ele ainda não tem uma rede Ethernet, né? Mas os inversores mais avançados, Siemens, Schneider e coisa, eles têm... A Danfoss também tem, né? Só porque esse aqui é um modelo mais simples. Eles têm comunicação direta com um CLP ou com um computador, né? Então, onde é que está o vídeo? Está aqui. Então, aqui nesse vídeo, tá? Eu vou deixar para vocês assistirem em casa, mas ele explica como é o painel frontal, o que significa cada luz, o que significa cada borne aqui, que aqui tem um borne de comunicação SS485, RS485. Aqui tem o potenciômetro que eu falei aqui, como você conecta para ligar, né? Então, sempre que, uma coisa que vocês já podem saber desse inversor, se tu ligar o cabo 12 com 18, né? Aqui é uma fonte de 24 volts. Se você ligar o 12 com 18, ele liga. Ele começa a partir o motor. Então, você pode colocar uma botoeira aqui, clicou, ligou, soltou, desligou, né? Então, já acho que padrão de fábrica. Vocês não precisam mudar parâmetro nenhum. Mas aqui ele vai explicar o que é o painel frontal. Aí eu escolhi 3 vídeos aqui do canal desse professor, porque é os 3 básicos que tu precisa para mexer com um inversor desses aí, né? Surpreenda a sua pele com o frescor da tangerina. Então, o primeiro é saber como é que é a frente. O segundo é como é que você conecta, né? Onde é que vai as fases, onde é que vai a entrada. É como você monta ele. É muito bom esses vídeos aqui, pessoal. E o último vídeo é como é que você programa ele. Então, são basicamente 3 coisas. Conhecer como é que é. E, por fim, como é que você programa. Então, aqui tem o parâmetro 1.20. Então, olha só como muda na Danfoss, né? A Danfoss não é o P alguma coisa. É o parâmetro 1-20. Então, o parâmetro 1-20 é aqui você vai ajustar a potência do motor que você está ligando. 1.22, 1.23 e aí vai. É isso aí que tu tem que ajustar. Então, os parâmetros dessa marca são um pouco diferentes. E aqui é legal, ó, porque dá para ver, ó, ele está no parâmetro 1.20 e aqui está a potência, 0,37 kW. Então, kilowatts está escrito lá na placa do motor. Quer ver? Vamos pegar placa motor 0.5 CV. Aí a gente vai aqui em imagens. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Ó, 0.5 CV em kilowatt é 0,37. Então, a gente já sabe que nesse parâmetro 1.20, a gente está colocando 0,37 kW. Tu está dizendo para o inversor de frequência qual que é as coisas. E olha só que legal, aqui como é que ele está conectado. Aqui ele usa umas chavezinhas aqui para didático, né? Mas na prática pode estar em qualquer lugar esses botões. Inclusive, você pode partir o motor e controlar a velocidade pela própria HM aqui. Você não precisa ter coisa externa. Mas não é comum na indústria você ficar mexendo na HM do inversor. Você geralmente quer controlar, sei lá, num painel elétrico, né? E lá dentro está o inversor. E aí você tem essas entradas digitais aqui. Bom, era isso. Deixa eu pausar a gravação aqui.